A Bíblia diz assim: feliz a nação cujo Deus, né, é o Senhor. Amém? Então vote com o seu coração em Deus, amém? Porque é Ele que coloca reis, né, estabelece e depõe reis, amém? Glória a Deus por isso. Você quer ter um governante que tem um coração segundo o coração de Deus? Então ore, amém? Porque muitas vezes nós queremos que Deus mude a nação, mas deixa eu te dizer algo: para uma nação ser transformada, precisa de Deus mudar individualmente a cada pessoa. Aí nós teremos uma nação transformada. Porque não adianta também, é claro que é melhor nós termos um governo que teme a Deus do que um governo que não teme a Deus. Mas não adianta se as pessoas não tiverem um novo nascimento, se as pessoas não tiverem um encontro com Deus. Então não vai adiantar nada, irmãos. O que a gente precisa de orar é para Deus mudar a natureza do homem, não é? Porque sua família só mudou o dia que você nasceu de novo, é ou não é? Não adianta, você muda a família, mas tem que mudar cada pessoa individualmente. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 23. Quem achou, diga amém. João capítulo 12, a partir do versículo 23. Irmãos, tem alguns irmãos aí que passou por alguma enfermidade, eu estou me recuperando. Eu estou aqui porque a misericórdia do Senhor se renovou essa manhã, porque sexta-feira eu estava assim, pedindo a Deus para ter misericórdia. Mas ontem foi uma sessão de remédio, comida e cama, né? Irmã, em nome de Jesus, não gripa. Mas o Senhor é bom. Diga para o seu vizinho: o Senhor é bom. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e eu direi. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorificado o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estavam, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então, explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de gênero de morte estava para morrer. De que gênero de morte estava para morrer. Amém, queridos? Vamos orar a Deus? Aleluia. Oh, Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu nome. Pai, nós sabemos que nós viemos aqui nesta manhã, porque o Senhor marcou, ó Deus, ó Pai, esse encontro com cada um de nós individualmente. Ó Deus, ministra ao nosso coração. Nós cremos que a tua palavra é a verdade. Pai, e a verdade é o Senhor Jesus. Pai, fale conosco. Pai, traga entendimento ao nosso coração. Ó Deus, que a nossa mente esteja
cativa agora, ó Deus, ó Pai, o teu Espírito. Pai, que o Senhor venha, ó Deus, ó Pai, nos edificar e nos alimentar nesta manhã. Nós cremos que o Senhor é um Deus fiel e justo. Pai, por isso, ó Deus, ó Pai, ó Deus, que o Senhor esteja nos despedindo aqui desta manhã, ó Deus, cheios, Deus, ó Pai, da Tua presença. Pai, cheio, ó Deus, ó Pai, da Tua vida. Pai, que a Tua vida venha, Deus, ó Pai, nos encher de tal maneira que possamos, ó Pai, compartilhar, Deus, ó Pai, da vida do Senhor para com o próximo, ó Pai. Em o nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Aleluia. Irmãos, tem um versículo chave que nós lemos aqui, que é o versículo 33. O versículo 32 diz assim: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Amém? Então, interessante, irmãos. Imagina só, pega a sua imaginação, o gênero de morte, né? Como Jesus morreu. A Bíblia diz que Jesus, ele foi pregado em uma cruz, não é? Jesus, ele foi suspenso entre a terra e o céu. E essa imagem, se você consegue imaginar, Jesus pregado em uma cruz, nós podemos ver que Jesus, ele é a ponte que nos leva de volta para o Pai. Amém, irmãos? Então, Jesus, ele foi colocado ali, pregado em uma cruz, porque é Ele que é o caminho que nos leva de volta para Deus. Não é? E essa cruz, simplesmente, a palavra de Deus diz que esse gênero de morte, o qual Jesus morreu, crucificado, era algo que não era bom. Não é? Se fosse nos dias de hoje, por exemplo, se fosse aqui nos Estados Unidos, a sentença que Jesus recebeu, ele seria morto em uma cadeira elétrica ou uma injeção letal. Mas naquela época, alguém que morresse pendurado em uma cruz era sinal de maldição, era maldito. Não é? E a gente sabe que o Senhor Jesus, ele se fez maldição, não é? Ele tomou o seu lugar, ele viveu, não é, a sua vida, ou seja, ele tomou a sua vida ali na cruz do Calvário, uma substituição para que a maldição que estava sobre você, sobre a minha vida, fosse trocada, para que ele viesse a levar a maldição, não é, do mundo todo sobre a vida dele. Naquele momento ali, foi um momento onde Deus ele estava removendo a maldição do homem, para que o homem viesse a ter novamente uma comunhão novamente com Deus. Amém, irmãos? Então Jesus, ele simplesmente não foi crucificado porque os romanos, não é, o mataram, mas a Bíblia diz que foi ele que se entregou. Se ele quisesse, não é, ele poderia chamar uma miríades de anjos e Deus livraria ele daquele momento. Você vai ver que lá no jardim do Getsêmani, quando os soldados chegaram a Jesus, né, para prendê-lo, eles estavam procurando Jesus. Falou: estamos aqui buscando Jesus. Jesus respondeu: sou eu. O que aconteceu? Eles caíram naquela hora. E sucessivamente ele respondeu. Isso a gente quer. O que isso quer dizer? Que Jesus ele tinha poder, irmãos. Mas na verdade foi ele que se entregou. Por inúmeras vezes as pessoas queriam matar Jesus, mas Jesus ele ficou invisível no meio da multidão, as pessoas nem perceberam que ele, né, tinha saído. Por quê? Porque em certas ocasiões aquele não era o momento, mas quando chegou a hora, chegou o momento, Jesus ele estava ali junto com os discípulos, ele estava orando, ele estava preparando a alma dele. E o interessante, irmãos, que quando Jesus ele foi, né, ali para o jardim do Getsêmani, ele levou os 12 discípulos.
sabe que um deles não estava presente, não é? Judas, o Iscariote, ele estava lá armando, porque ele que veio para entregar Jesus. Então, Jesus disse para os discípulos ali, olha, é o seguinte, intercede por mim, né? Ore por mim, e por um espaço de tempo ele pegou e trouxe os seus discípulos mais próximos, né? Que é Tiago, Pedro e João, e falou novamente com eles. Então, a gente vê, irmãos, que em algum ponto na nossa vida, nós temos pessoas que caminham conosco, que nós temos intimidade com elas. E Jesus, ele só teve, vamos dizer assim, uma intimidade mais profunda com esses três homens, que eram Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João viu coisas que os demais não viram. Por quê? Porque eles tinham um coração mais próximo de Jesus. Amém? Então Deus, ele revela coisas grandes para aquelas pessoas que têm um coração ardente, que têm a vontade de conhecer o Senhor. Você vê que Tiago, Pedro e João, eles viram Jesus ser transfigurado. Por quê? Porque eles tinham um coração ardente em Deus. Eles viram coisas que os demais não viram. Amém? Olha só, é tão interessante que quando Jesus ele foi levantado, esse é o caminho, irmãos. Esse é o caminho que nos leva de volta. Esse é o caminho que nos leva de volta para Deus. E muitos dizem que qualquer caminho pode nos levar a Deus. Qualquer caminho pode nos levar a Deus, mas isso é mentira. Era a mesma coisa de dizer que qualquer remédio pode te curar, é verdade? Se você tem uma doença, você pode tomar qualquer remédio e você vai ser curado? Não. Então, não é qualquer caminho que leva as pessoas a Deus. É só Jesus que leva o homem para Deus. E a gente sabe, irmãos, que o homem, ele não está doente, ele está morto. O homem não precisa de um remédio para curar. O homem precisa de um remédio para ressuscitar. O homem, ele precisa de ter a vida de Deus. O homem precisa de ter uma nova natureza. Amém? E Jesus, ele é o remédio para todo homem. Todo homem, ele está em uma condição de morte, não é? Jesus, ele veio, não é, tirar o homem dessa condição para dar-lhe uma nova vida. Não adianta a gente querer mudar as pessoas. Você não consegue mudar ninguém. Você não muda o seu filho, você não muda o seu marido, você não muda a sua esposa. Quem muda o homem é Deus. Sabe, não adianta você fazer as coisas pela sua própria força, mas você precisa de entender que é Deus que muda o homem. Uma hora você vai cansar, mas você precisa de ter o coração em Deus e saber que é Ele que muda, amém? As estações e o tempo. Glória a Deus. E, de alguma forma, irmãos, o homem, ele, depois da queda, ele se tornou inimigo de Deus. Ele se tornou inimigo de Deus, e a gente sabe que havia uma inimizade entre o homem e Deus por causa da serpente, não é? Então, a serpente, ela faz de tudo, não é? Ou seja, o diabo, o acusador, não é? O pai da mentira, ele vai trabalhar o máximo para que as pessoas não conheçam a Deus. E a gente sabe que a morte de Cristo Jesus era como se fosse essa inimizade. O corpo dele quebrou essa inimizade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 15 ao 16. Diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, olha só, essa inimizade que havia entre nós e Deus, Jesus, ele entregou o seu corpo para destruir essa inimizade. Irmãos, o homem, eu quero que você entenda algo.
o homem por si só, ele jamais buscaria a Deus. Não é? Foi Deus que foi atrás do homem. Foi Deus que foi atrás do homem. E a nossa condição, olha só, quando nós lemos aqui em João, a gente sabe que quando Lázaro, não é, Jesus ele estava na casa de Lázaro, e chegando ali, Lázaro já havia ressuscitado, né? E muitas pessoas aglomeraram, chegaram ali na casa de Lázaro para ver Jesus. E para ver também Lázaro, porque Lázaro estava dando testemunho que ele tinha sido ressuscitado. Então, muitas pessoas que chegaram na casa de Lázaro e ouviam o seu testemunho, criam em Jesus. Né? Criam em Jesus. Sabe que Lázaro, a gente pode usar Lázaro como um personagem. Porque, na verdade, irmãos, nós mesmos não buscamos a Deus, mas é Deus que vai até nós. Porque quando alguém está morto, ele não tem como nem se mover. Ele precisa de ouvir a voz de Deus. Ele precisa de ouvir um comando de Deus para ele ter a vida, não é? Então, quando Jesus, não é, antes, não é, dessa passagem aqui, a Bíblia diz que Jesus estava em Betânia com os seus discípulos e Lázaro havia morrido. E dizia, não é, naquela época que Jesus ele sabia que Lázaro tinha morrido. Era muito comum dizer naquela época que o espírito da pessoa ficava ao redor do corpo por 3 dias. Então, se Jesus ressuscitasse Lázaro no 3º dia, significava que aquilo era normal, porque o espírito da pessoa ficava rondando o corpo ali. Sabe que Jesus chegou na casa de Lázaro, já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. E quando Jesus chegou até o sepulcro, eles disseram: mestre, não incomode, porque ele já cheira mal. Mas o que aconteceu, irmãos? Aquilo ali aponta para todo homem que está sem Deus. Ele está dentro de uma sepultura, ele está morto, não é? Está cheirando mal, está dentro de uma caverna. Isso fala que o ser humano, o homem sem Deus, ele está nessa condição espiritual, nas trevas, ele está clausurado, ele está fechado, sem contato com Deus. E Lázaro, ele já estava fedendo, porque fazia 4 dias. Isso conta a condição do homem, porque o pecado fede, irmãos, não é? E dos símbolos, né, no Novo Testamento que a gente sabe que simboliza pecado é a lepra. A lepra, a pessoa começa a perder os membros, né, principalmente os extremos, a extrema parte do corpo, o nariz, a orelha, os dedos, né, é onde começa a apodrecer, começa a cair. E a lepra ela causa insensibilidade, não é? E as pessoas envolvem isso, né, com a faixa, e isso traz um mau cheiro. Mas você vai perceber que Jesus, ele limpou várias pessoas que tinham lepra, não é? Porque a lepra ela é algo também que é contagioso, não é? Então Jesus, ele chegou ali no sepulcro, ele deu uma ordem: Lázaro, saia para fora. Irmãos, quando Jesus disse Lázaro, saia para fora, você sabe que essa palavra saia para fora é um dos significados do nome de igreja? Porque um dos nomes de igreja é Assembleia dos Santos ou chamados para fora, não é? Então, é só a igreja, irmãos, que pode tirar o homem das trevas, da morte. Eu e você, nós podemos fazer diferença. Só nós, com a palavra de Deus, que podemos chamar aquelas pessoas que estão mortas. E Lázaro saiu para fora. E a gente sabe que ele estava envolvido com faixas. E muitas vezes, essas pessoas, não é, que estão
nas trevas, depois que elas são chamadas para fora, elas precisam que alguém os ajude. Quantas pessoas estão ao seu redor, que mesmo que elas ainda ouviram a palavra de Jesus, ainda está envolvida com faixas. Essas faixas falam de coisas que nos prende, que nos limita, não é? E a gente sabe que se a pessoa estiver toda envolvida, ela não pode caminhar. E Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele quer usar a minha vida para colocar essas pessoas em liberdade. Amém? A igreja faz esse papel de chamar as pessoas para fora. Amém? Para elas saírem desse casulo da morte. Mas a gente sabe que Deus transforma, tira a nossa morte e transforma em vida. Você pode ter certeza que a sua vida foi mudada o dia que você teve um encontro com Jesus. O dia que você teve um encontro com Deus. Porque antes, nas trevas, você mesmo não conhecia a sua condição. Mas o dia que a luz de Deus brilhou em você, você reconheceu. E você teve a necessidade que alguém o ajudasse para tirar essas faixas. Porque isso estava cheirando mal. É quando você começa a desprender daquelas coisas que te segurava. E a gente sabe que também Jesus, Ele é a ressurreição e a vida, irmãos. Jesus é a ressurreição e a vida. Sabe, eu sei que hoje nós podemos dizer que nós temos a vida de Deus. Se você crê em Jesus, você tem a vida dentro de você, a vida de Deus. Mas se por acaso você morrer, a palavra de Deus nos diz, se você crê, ainda que você venha a morrer, você viverá para todo o sempre. Amém? Porque Jesus é a ressurreição e a vida, amados. Quando as pessoas chegaram na casa de Lázaro e viram Jesus, e viram Lázaro, eles pôde presenciar a certeza que Jesus é a ressurreição e a vida. Amém. Irmãos, há muitas coisas no mundo que tentam nos atrair, que tenta trazer mentira para nós, que a vida está em coisas, que a vida está em entretenimento. Mas deixa eu te dizer algo, nada no mundo pode trazer vida. Pelo contrário, o mundo, ele traz morte. O mundo, eu estava ministrando, né, na última aula, no curso de maturidade, fala do fruto do Espírito, né? E o mundo, muitas vezes, ele copia as coisas de Deus, né? Tem um fruto podre da carne, mas a gente sabe que o mundo também, ele tenta atrair as pessoas. Você sabia que, como que funciona em relação à conversão do ser humano? Muitas vezes tem pessoas que vão a Jesus por causa de necessidade mesmo, irmãos. Eu vou dizer a verdade, muitas pessoas vão por causa de uma necessidade, não é? Porque eles estão vivendo uma vida miserável, não é? E todos nós, quando nós nos convertemos a Deus, Deus melhora a nossa vida. Eu posso dizer que a minha vida é melhor hoje. Eu creio que a sua também. Amém? Porém, às vezes, o que acontece? A pessoa vive uma condição miserável, ele vem para Deus. Aí ele sai da condição de miserável. Aí ele começa a ter as coisas em abundância, porque Deus começa a suprir na vida dele. E quando ele já tem o básico, aí ele fala, agora é o seguinte, agora eu quero diversão. Porque agora eu já tenho o básico, agora eu quero me divertir. Né? E você sabe que o que destrói a vida das pessoas hoje nem é o pecado tão feio assim, mas é o entretenimento. Tem um pastor que diz que hoje a igreja está vivendo como se fosse um grande playground, né? Em busca de atrações, em busca de desejos para ser realizados. Então a gente sabe que isso é bom, irmãos. Olha, nada contra os irmãos viajar, nada contra você passear, mas isso não pode consumir a sua vida. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz, aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele.
E se a gente não vigiar, isso pode, de fato, nos tirar, não do propósito de Deus. Mas depois que é suprido, que você já tem o básico e já tem mais do entretenimento, você sabe que onde que o entretenimento não consegue suprir a fome do homem, você sabe o que o homem vai fazer? Aí ele vai buscar as coisas muito mais fúteis ainda. É onde que ele vai buscar o desejo da sexualidade, porque isso já não está satisfazendo mais. É onde que as pessoas começam a ter um relacionamento promíscuo. A gente está vivendo em uma época, irmãos, que a gente não sabe, mas a lei fala o que o certo é o errado, e o errado é o certo. Sabe? E a gente, quando fala a verdade, a gente é apedrejado. Porque se você falar a verdade, você perde voto. Você sabe que alguns candidatos lá que é crente, se ele falar a verdade, ele não ganha voto. Não sei se eu estou falando aqui de política agora, mas teve um candidato lá que ele falou a verdade, ele foi apedrejado, porque ele tinha o conceito dele bíblico, não era inconstitucional, mas o pessoal acabou com o cara. Por quê? Porque ele teve um posicionamento. Jesus falou a verdade, falou? Por isso que ele foi perseguido. E todos aqueles que vivem a verdade piamente vão ser perseguidos, irmãos. E muitas vezes a gente quer ficar amigo do mundo, a gente quer, muitas vezes, fazer uma amizade para a gente não perder. A gente quer ser o meio termo, né? Você fica em cima do muro porque você quer estar do lado de cá e do lado de cá. E é interessante que a Bíblia diz que não tem, o mundo espiritual não tem neutralidade. Sabia disso? Que não existe neutralidade? Não é? E Jesus, ele veio trazer a verdade. E é a verdade que nos liberta. Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, eu vou falar a verdade para vocês. Eu não me engano, que eu sei que o desejo nosso é a gente orar para Deus levantar um político que tem um coração de Deus, que venha administrar, né, o país, seja que tanto aqui nos Estados Unidos, quanto no Brasil, ou no México, em qualquer lugar. Irmãos, mas deixa eu te dizer, o reino de Deus, o reino de Cristo não é desse mundo. Nós não estamos debaixo desse sistema, nós vivemos debaixo de um outro reino superior. Jesus foi questionado: tu és rei? Ele falou: o meu reino não é deste mundo. E os princípios, dos valores desse reino é diferente desses princípios mundanos que nós temos aí. Porque aquele que quer ganhar a sua vida tem que perder, irmãos. Você quer ganhar a vida de Deus? Então você tem que perder a sua vida em primeiro lugar. Você quer então crescer? Então você tem que diminuir. Você tem que diminuir. É o princípio do reino de Deus. Então não tem como a gente fazer essa fusão. Mas o reino de Deus, ele não está em uma, vamos dizer, uma instituição. O reino de Deus, ele está dentro do nosso coração. O reino de Deus está dentro de nós. Sabe quando nós declaramos: vem o teu reino? É claro que quando Jesus colocar os pés novamente aqui na terra, literalmente ele vai estar depondo todo o principado e toda a potestade. Por isso que ele vai governar aqui por 1000 anos e vai ser chamado o milênio de paz, porque onde Jesus reina, há paz. Onde Jesus reina, há paz. Por isso, quando você convida o Rei dos Reis para entrar no seu coração, a primeira coisa que você vai ter na sua vida é paz. Irmãos, tem uma passagem muito interessante. Essa semana, eu mais minha esposa, a gente lendo, que fala daquela passagem, está lá em Lucas, que vem um valente, né?
tem que vir mais um valente para entrar dentro da casa, amarrar o valente. E depois que o mais valente que prende aquele que é valente, ele vem e organiza a casa. E ali fala de demônios que saem dessa casa, aí ele volta para checar se o valente, aquele que é mais valente, está lá dentro. Sabe que encontra a casa organizada, varrida e ornamentada. Mas não encontra o mais valente, aquele que tinha expulsado ele lá de dentro. Aí ele pega, já que o mais valente não está lá, ele pega e traz mais 7 piores espíritos para entrar dentro daquela casa. Você sabe qual que é o grande segredo, irmãos? É quando você convida Jesus para entrar na sua vida, é que você venha de fato expulsar todas as hostes do diabo da sua vida, mas você tem que deixar Jesus fixo dentro da sua casa. Então é interessante que muitas pessoas às vezes querem mudar de vida, mas não quer Jesus. Não adianta. Não adianta você querer as bênçãos e não querer o Senhor das bênçãos. Isso é incoerente. Você tem que deixar o mais valente governar a sua vida. Você tem que deixar o mais valente, aquele que tem poder para atar o diabo e lançá-lo para fora definitivamente. Você tem que dizer: Senhor, venha o teu reino, governe a minha vida. Porque quando o valente chegar e bater na porta lá, aquele que é mais valente vai atender a porta. E ele fala: rapaz, aqui eu não tenho como entrar, porque isso é forte. Esse aí é grande. Esse aí eu não posso com ele. Sabe, irmãos, Jesus, quando ele foi levantado, ele atraiu muitas pessoas. Isso fala, sabe, que a humanidade caída, ela está sem rumo e sem esperança. Porque todos nós precisamos de um objetivo, não é? Nós precisamos de um alvo, e o alvo é Cristo. Quando nós falamos, quando Jesus foi levantado, nós estamos falando da cruz. A cruz atraiu as pessoas. A cruz atraiu porque a cruz, ela não é simplesmente um objeto de sorte ou um amuleto, não é? Mas a cruz fala da sua salvação. A cruz fala da nossa esperança. Sabe, irmãos, a cruz fala da nossa esperança. Então ali foi onde Jesus derramou o seu sangue para falar que há uma esperança para o homem. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 24. Interessante que o sangue, você sabia que o sangue fala? O sangue não tem boca, mas fala. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 24. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Sabe, irmãos, quando Jesus foi levantado ali na cruz, o sangue de Jesus derramando ali estava falando, estava clamando. Porque esse era o sacrifício perfeito para Deus. Quando as pessoas olharam para Jesus, eles percebiam que tinha algo diferente naquela morte. As pessoas estavam acostumadas a verem pessoas sendo mortas pregadas em uma cruz. Sabe que a morte de Cristo era uma morte diferente. É uma morte que trazia salvação para o homem. Lá em João, capítulo 7, versículo 45 ao 46. Um dos guardas do templo, eles foram comissionados para prender Jesus. E quando eles chegaram, olha só, finalmente, João 7, 45 e 46, diz assim: finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Irmãos, Jesus, ele é o Filho de Deus. Quando Jesus foi levantado, olha, foi o maior rebuliço ali na cidade. Em Jerusalém, muitas pessoas vieram para ver o que estava acontecendo ali.
porque Jesus, o Filho de Deus, estava sendo entregue. E nós não podemos negar que Jesus é o Filho de Deus, irmãos. Porque quando Jesus falava, as pessoas eram convencidas que aquele era o Filho de Deus. Amém? Sabe que a cruz, ela nos atraiu porque ela nos deu uma esperança e salvação. E ela também tirou a maldição da humanidade. E a cruz, ela estabelece também um novo estilo de vida para mim e para você. Amém? O que é viver pela cruz? É viver em novidade de vida, irmãos. Por isso que você não pode olhar para você e nem para as pessoas que estão ao seu redor de uma maneira carnal. Você tem que olhar como Jesus vê, como Deus vê. A partir de agora, ninguém conheceis segundo a carne, mas nós precisamos conhecer segundo o Espírito. Sabe? Porque muitas vezes nós não vemos que Deus está trabalhando na vida do irmão. Deus está transformando a vida do irmão. Até você pode ter crise. Mas deixa eu te dizer algo, você não pode negar que a boa obra que Deus começou na sua vida, ela não parou. Ela não parou, irmãos. Deus está trabalhando paulatinamente, constantemente em nós. Você nem percebe que você está sendo transformado de glória em glória, de vitória em vitória. Deus tem te dado, sabe, bênçãos. Deus tem te transformado a maneira de você pensar, a maneira de você caminhar. E a cruz, ela também nos dá um rumo. A cruz, ela aponta para a eternidade. Você sabe de onde você veio, mas Deus, ele está te conduzindo para a eternidade afora, irmãos. Para a eternidade afora. Sabe, a partir de agora, os nossos olhos devem estar fixos em Jesus. Olha, Deus, ele te amou tanto. Deus, ele te amou tanto. Sabe que não existe palavras no vocabulário, no dicionário, sabe, que vem expressar o amor dele para com você. E eu vou te dizer algo. Ele amou você, deixa eu dizer, olha, ele amou você, Rogerão, amou a mim, quando nós éramos ainda pecadores. Se ele nos amou quando nós éramos pecadores, imagina agora. Imagina agora, irmãos. Ele te ama muito mais ainda. Porque esse amor, ele é tão grande que agora ele vai fluir do seu interior, vai fluir da sua vida, amém? Então muitas vezes nós oramos, você pede algo para Deus, que Deus é Pai, amém, irmãos? E quando você pede, às vezes você tem dúvida se Deus pode te dar ou não. Deixa eu te dizer algo, se Deus deu o maior presente, o que era mais precioso para ele, que foi o seu filho, quando você pede um carro para ele, você acha que ele não vai te dar um carro? O que é um carro comparado com a vida de Jesus? Irmãos, isso aí é um tip, sabe? Isso aí é um tip daqueles mais baratinhos que você dá no Alfa House. Sabe? Não é aquele tipo do fogo de chão. Né? Mas o que eu estou falando, irmãos? É que quando você pede algo para Deus, Ele vai te dar com todo prazer, porque o maior presente você já ganhou, que é o Filho de Deus. Que a sua salvação foi através de Jesus que você recebeu essa salvação. Amém? E a gente sabe que viver pela cruz é andar no sobrenatural. Viver no caminho da cruz é andar como Jesus andou. Sabe, por isso que a cruz, ela estabelece um novo estilo de vida para mim e para você. Como que nós devemos andar? Amando. Porque aquele que diz que ama a Deus e não ama o próximo, é mentiroso. O amor de Deus, ele está em nosso coração. E o amor, irmãos, não é um sentimento. Deixa eu dizer, o amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. É a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, quando você tem Jesus, você já tem o amor. E se você negar o amor, você está negando aquilo que você é. Porque Deus, ele colocou a natureza dele dentro de você, para que você se torne capaz de amar. Porque você, como homem natural, você não tem condição de amar aquelas pessoas que te perseguem.
Você vai amar o seu pai, sua mãe, talvez seus filhos. Mas esse é um amor natural. Mas o amor de Deus, ele nos capacita a amar até os nossos inimigos. Sabe, irmãos? Então hoje, você e eu, nós morremos. Olha, isso aqui é muito importante. Você tem que ter um entendimento, uma revelação. Quando você olha para a cruz, você vê que Jesus morreu a sua vida. E hoje, você deve morrer para viver a vida de Jesus. Esse é o princípio. O princípio da cruz é: eu recebi a vida dele quando ele morreu por mim. E hoje, eu morro para mim mesmo para viver a vida dele. E quando Jesus disse: aquele que tomar a sua cruz, siga-me. Aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Então você quer achar a sua vida? Viva para Cristo. Não viva para si mesmo, é isso que ele está querendo dizer. Não viva, deixa de ser egoísta. Viva para mim, que você vai entender o propósito, o qual eu te criei. Sabe? Aí vai sair tudo aquilo que é egoísmo, tudo aquilo que é ódio, porque quando nós temos Deus dentro do nosso coração, já não tem espaço mais para ódio, não tem espaço mais para discórdia, para inveja, para cobiça. E o interessante é que lá no livro de Gálatas diz que tem as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne é tão interessante se você pensar como que funciona. Para você odiar alguém, você tem que trabalhar, porque fala de obras. Tem que ter esforço, tem que ter sacrifício. Você já parou para pensar, quando você está com raiva de alguém, você tem que pegar todas as suas emoções, toda a sua vontade, impulsionar para você odiar alguém, ao ponto de você ter dor de cabeça, ao ponto de você ter arritmia cardíaca, até você ter gastrite. Tem gente que dá até diarreia, infarta e morre, João. Por quê? Porque a carne, irmãos, ela traz morte. Mas deixa eu te dizer algo, aquele que entrou na sua vida agora, ele quer que você tenha o fruto do Espírito, que é paz, que é amor, que é longanimidade, que é benignidade. Agora você não vai desejar o mal para o próximo, você vai desejar o bem, porque aquele que vive dentro de você, ele não tem mais esses sentimentos de ódio, de raiva, pelo contrário, agora você vai ter o desejo de fazer o bem para com o próximo. Sabe, irmãos? Então Cristo, quando ele foi levantado ali na cruz, ele atraiu muitas pessoas, e você foi uma dessas pessoas que Jesus atraiu. Por isso que você está aqui nesta manhã, porque um dia o Senhor nos atraiu com laços de amor. Na medida que nós fomos conhecendo a Ele, Ele foi nos atraindo, nós fomos aproximando dEle, e nós fomos enxergando que Ele quer o bem para nós. Amém, amados? E nós vamos participar da ceia, irmãos, nesse momento. Eu queria que você, o dia da ceia, sabia que a ceia, muitas vezes, é um dia que as pessoas, às vezes, nem vêm ao culto, se fica sabendo que é ceia. Sabe por quê? Às vezes é por causa da acusação do diabo, ou porque fez algo errado. Mas deixa eu dizer algo para você. A ceia é um lugar onde nós somos incluídos em Cristo. A ceia fala para aqueles que são membros do corpo de Cristo Jesus. Mesmo aquelas pessoas que ainda não confessaram a Cristo, fazem parte do corpo de Cristo. Uai, pastor, mas aí é estranho. Mas como? Porque Jesus morreu para todos, irmãos. Jesus não morreu para algumas pessoas. A grande questão é que elas não sabem ainda que elas podem fazer parte. A grande questão é que o inimigo tem cegado o entendimento delas, e elas não têm ainda a revelação que Jesus morreu por elas também. Então hoje nós vamos participar da ceia, e a ceia, ela não simplesmente é um símbolo da morte de Cristo, mas também fala da volta de Cristo. Mas esse momento é um momento de nós refazermos a nossa aliança com Ele. É nós termos entendimento que Ele morreu por mim e por você. Por isso que o sangue dele nos mantém de pé. É por isso que o sangue dele nos lava e nos limpa.
Se hoje você veio aqui fraco ou doente, você vai participar da ceia tomando posse. Amém, Paulo? Eu queria que as crianças, eu chamasse o pessoal lá, todos, nós vamos participar todos juntos da ceia hoje. E eu queria que os obreiros viessem aqui à frente, vamos orar nessa hora. Amém? Eu queria que vocês estivessem em oração, irmãos. Amém? Vamos participar da ceia juntos, nós já estamos encerrando, amém, o nosso culto. Mas que você venha entender que um dia você foi atraído por Jesus. Você está aqui porque Jesus te atraiu, amém? Por causa da cruz, amém? Comece a orar nesta hora. Comece a orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Ó Deus, aqui está, ó Deus, ó Pai, o pão e o vinho. Pai, o dia que o Senhor foi levantado ali na cruz, foi o dia que a humanidade pôde perceber que o teu grande amor estava sendo derramado ali. Pai, sabemos que o teu sangue fala. O teu sangue fala. Fala que nós podemos, ó Deus, ter uma comunhão íntima contigo. Pai, nesta hora, santifica, ó Deus, ó Pai, o pão. Santifica, ó Deus, ó Pai, o vinho que nós vamos participar nesta hora. Que ao participar, o Senhor esteja trazendo vida, aniquilando tudo que é morte, tudo que é enfermidade, tudo que é doença, em o nome de Jesus. Pai, nós consagramos esses elementos, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Pode distribuir, amém? Queria que você colocasse em pé, se você puder estar próximo de alguém, está orando, ministrando na vida dela, amém, irmãos? Sabe, mesmo, deixa eu te dizer algo. Se você já confessou a Cristo, Jesus, importante, você já faz parte da família de Deus, amém? Mas que esse momento não seja um momento que venha trazer acusação na sua vida, mas que seja um momento que venha abrir o seu coração, sabe? Para que você viesse a fazer parte da família de Deus. E nós vamos participar juntos, mas eu queria que você nessa hora, antes de participar, abençoasse a vida do seu irmão. Ore com ele, abençoe a casa dele, abençoe a família dele, sabe? Comece a orar nesta hora. Comece a orar. Comece a dizer o quanto o Senhor é bom. Comece a dizer o quanto o Senhor é maravilhoso. Oh Pai, no nome de Jesus, Pai, eu declaro nesta hora, Pai, que o teu sangue foi derramado para nos dar vida, e vida em abundância. Ó Pai, que o Senhor esteja quebrando agora todo o laço da morte, todo o laço do inferno, todo o laço, ó Deus, ó Pai, do diabo, ó Deus, ó Pai, todo o laço do maligno, Pai, toda a enfermidade, tudo aquilo que venha nos, ó Deus, ó Pai, nos separar de Deus, que seja quebrado agora em nome de Jesus. Mas nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Oh Pai, ó Deus, ó Pai, que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha nos purificar nesta hora, em nome de Jesus. Pai, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. O Senhor, ó Deus, ó Pai, pagou um alto preço para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Em o nome de Jesus, o teu corpo foi moído, o grão de trigo, ó Deus, ó Pai, foi semeado na terra. E hoje nós podemos ver muitos frutos por causa da tua vida, quando o Senhor foi levantado ali nos céus. Pai, que nesta hora, nós como igreja, que você venha participar do corpo de Cristo, que você venha receber a vida de Cristo. Você já tem, mas de uma forma profética. Coma do pão nesta hora, coma de Cristo, que quando você come e bebe deste pão, você está dizendo: eu alimento daquilo que desceu do céu, que é o teu corpo, a tua vida. A minha comida agora é comida espiritual. Vamos todos juntos agora comer o pão, amém, irmãos? Coma do pão nesta hora.
Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por causa da sua morte. Hoje Ele te deu vida, uma vida em abundância. A palavra de Deus diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 21. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça de Deus vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amém? Vamos agora juntos participar, porque agora o sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. Quando o sangue de Jesus foi derramado, estava dizendo: eu paguei, foi consumado, está pago de uma vez por todas. Meu sacrifício foi um sacrifício perfeito. Sacrifício perfeito. Não houve necessidade de Jesus morrer novamente, mas foi só uma vez. De uma vez por todas, Ele removeu a maldição do homem. E o sangue de Jesus nos atraiu. Quando Jesus estava na cruz, Ele deu um alto brado e expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Sabe, meus irmãos, que nesta hora você tem esta revelação, que quando você tomar deste suco de uva que representa o seu sangue, você crê no seu coração que Jesus é o Filho de Deus, Ele veio te dar uma nova vida. Amém? Vamos todos juntos participar nesta hora. Aleluia, aleluia. Oh Jesus, oh Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, porque nós temos uma nova vida, nós temos um vinho novo. Pai, o Senhor colocou o vinho novo em odres novos. Hoje nós somos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós temos uma aliança com Ele para toda a eternidade. Pai, nós declaramos que nós somos um só em Cristo. Nós somos um só em Cristo. Nós fazemos parte do Teu corpo, ó Deus. Nós bebemos da Tua vida. Oh Pai, nesta manhã, até o dia que o Senhor venha voltar, para todo sempre nós esperamos, ó Deus, que um dia nós estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Se você crê nisso, glorifica o nome de Deus nesta hora. Que o reino dele não é deste mundo, o reino dele é um reino eterno. O reino de Deus, ele foi colocado dentro do seu coração. Oh Jesus, obrigado, ó Deus. Obrigado, Jesus. Oh Pai, o Teu reino é inabalável. O Teu reino é inabalável. Nada pode nos abalar. Oh Jesus. Oh Jesus. My broken life, and I'll sing to glorify Your holy name, Jesus Christ. Oh Senhor Jesus, ó Deus, ó Deus, ó Pai.
Ó Deus, de onde o Senhor nos tirou e onde o Senhor nos colocou. Oh Jesus, o Senhor nos lavou, o Senhor nos purificou, o Senhor nos deu uma nova vida, ó Deus. Oh Jesus, oh Pai, Pai, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Pai, a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Obrigado, ó Pai, em o nome de Jesus. Aleluia, obrigado, ó Pai. Amém, amém. Bem, irmãos, o culto está encerrado, mas saia daqui abraçando o seu irmão, dizendo para ele o quanto ele é precioso para você e para Deus, amém?